30 minutos, vamos agora para Vitória, no Espírito Santo. Amanhã tem Atlético em Cariacica, que é ao lado de Vitória, na Grande Vitória. O hotel do Atlético fica em Vitória, na capital capixaba. Não é isso, Cláudio Rezende? Boa noite, Cláudio. Boa noite a você, Damião. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na turma do bate-bola. E a Itatiaia marca presença aqui, na porta do hotel, onde a delegação do Atlético vai ficar concentrada. Eu estou acompanhando aqui o avião fretado do Atlético pelo aplicativo online, Álvaro. Já está aqui, já pertinho, dentro de, no máximo, 5 minutos, o avião vai pousar no aeroporto aqui de Vitória. E aí os jogadores vão vir de ônibus aqui para o hotel. E no frisson ainda, meu, já tá vendo a festa, né? A festa tá preparada aqui da torcida Galo de Praia, que é o consulado Galo de Praia, que é aqui do Espírito Santo. Carinho enorme com a Itatiaia por aqui. E a festa, a torcida parando aqui sexta-feira para fazer essa recepção calorosa aos jogadores do Atlético. Então, a gente tá acompanhando aqui, Damião. Você sabe o Rubélio, né? Do caminhão da massa. Sei. Ele tá aqui, pô. Veio aqui com o caminhão dele. E em cima do caminhão dele a gente tem algumas imagens que a gente fez agora há pouco na live da Itatiaia. Quem tá no YouTube, quem não tá, vem pro YouTube da Itatiaia, no @Itatiaia Esporte, no @Itatiaia Oficial. Em cima aqui do caminhão, alguns torcedores com sinalizadores, a turma tá fazendo a festa. Então, o Galo no Espírito Santo é atração, Álvaro. Amanhã, Galo e Fluminense. O Fluminense nem é tanta atração assim, porque ele jogou aqui no meio de semana. Já jogou aqui contra o Sampaio Corrêa na Copa do Brasil. Mas o Galo já tem um tempinho que não joga aqui. E você sabe muito bem, né, Álvaro? O tanto de mineiros que moram aqui no Espírito Santo, em Vitória, na Grande Vitória. A festa tá prontinha aqui, viu, Álvaro? Cada um que buzina aí, o pessoal solta um foguete ali, eles estão achando que é o Galo que tá chegando. Mas o avião tá quase chegando. Eu falei 15 minutos, não, 15 quilômetros. São uns 45 minutos aproximadamente de Vitória até Cariacica. E o legal, do Panz, é ver o quanto o torcedor, ele é presenteado com a presença de um time como o Atlético, do próprio Fluminense, que é o atual campeão da Copa Libertadores, no estado em que você não tem um time na primeira divisão do futebol brasileiro. Não, sem dúvida. E um estado que tá cheio de mineiro e cheio de torcedor dos clubes do Rio de Janeiro. É um povo que gosta muito de futebol e tem pouca oportunidade de ver as grandes equipes. Raramente um time do Rio ou de Minas Gerais vai jogar lá no Espírito Santo. Se eu não estiver enganado, quem vai de trem chega por Cariacica, né? Chega em Cariacica, e vai para Vitória. Eu já fui várias vezes saindo ali de Itabira, vai de Itabira até lá. Agora não, agora você sai de Belo Horizonte. Já fui várias vezes de trem até Vitória. A gente fala até Vitória, mas na verdade vai até Cariacica. Exatamente, a estação é por lá. Agora, é um grande jogo, né? Mais uma vez o enfrentamento de Gabriel Milito e Fernando Diniz se enfrentaram na Libertadores no ano passado. Foram dois grandes duelos do Argentino Júnior contra o Fluminense, só que com uma diferença, né? O time do Argentino Júnior era muito inferior ao que o Milito tem nas mãos hoje. É muito diferente em relação ao time que vai pegar o Fluminense. Exatamente. Não é verdade? Eu estava acompanhando uma entrevista do Milito a uma TV argentina, quando ele era o técnico do Argentinos, pós o confronto com o Fluminense, ele explicando como montou o Argentino Júnior para enfrentar uma equipe que era melhor que a dele, o Fluminense. Como ele se resguardou quando perdeu um jogador, quando teve o jogador expulso também no mesmo jogo que o Fluminense, como se preparou para enfrentar o Fluminense no Maracanã, com uma linha de 5 e uma de 4, só que essa é a grande diferença. Ele se preparou naquela ocasião para enfrentar um adversário muito superior, e ainda assim ele encarou. Agora ele tem nas mãos um time que para mim hoje é superior ao Fluminense. Então fica essa interrogação. Como o Milito vai preparar o Atlético? Se um Atlético bastante ofensivo vai para cima do Fluminense, ou se vai colocar um pé atrás, como quando o treinador do Argentino Júnior. E tô para te dizer que antes de ontem eu vi o jogo do Flamengo e ontem eu vi o jogo do Palmeiras. Os dois pela Copa do Brasil. O Flamengo contra o Amazonas e o Palmeiras ontem contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Atlético é muito superior que esses dois, viu? Pelo menos o que a gente está vendo hoje. E pegou uma equipe melhor do que os dois. O Sport é melhor que o Botafogo e é melhor que o Amazonas. A pressão que o Atlético impôs em cima do Sport
mesmo o Sport sendo melhor que o Botafogo e que o Amazonas, o Palmeiras não conseguiu colocar essa pressão ontem, colocou no final e conseguiu um gol no finalzinho do jogo. Foi melhor que o Botafogo de Ribeirão Preto, mas não é um time que o Atlético precisa de olhar para baixo. Teve uma frase do nosso Ale Oliveira após um jogo do Atlético, e ele foi muito feliz quando ele falou: o Atlético hoje pode olhar para o Palmeiras e pode olhar para o Flamengo dentro do olho deles. Sem dúvida. Né? Pode olhar no olho mesmo, falar: não, nós vamos jogar, e se a gente vai ganhar ou perder é outra história. Agora que nós vamos jogar e vamos encarar vocês de igual para igual, vamos. E futebol é momento, né? O próprio Flamengo vivia um grande momento, há um mês, pelo menos, o time não tomava gol, estava passando o carro em cima de todo mundo. Hoje teve uma queda, o momento do Flamengo não é tão bom. O Atlético foi o melhor time do Brasil no mês de abril. Estamos entrando em maio, vem uma sequência pesadíssima de jogos e o Atlético inicia o mês com o melhor futebol apresentado em campo. Vai continuar sendo? É o que o torcedor quer, é o que o torcedor espera e o que a gente imagina que deva acontecer, uma sequência de trabalho do Milito. Mas o confronto do Fluminense como mandante em Cariacica, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o favorito para esse jogo é o Atlético. Para tudo aí, agora imagina aquele pão de queijo Roselanche quentinho, feito com queijo canastra, delicioso, saindo fumaça. E a novidade é que BH agora já tem pão de queijo Roselanche, tá? O mais gostoso do Brasil. Você pode ter para vender no seu comércio e pode ter na sua casa também. Chame o Zap Roselanche, 98328-2938, 98328-2938. Acesse roselanche.com.br. Cláudio Rezende está literalmente no braço da massa atleticana e capixaba, né, ô Rezendol? E a gente já tirou muitas fotos por aqui, Álvaro. Todo mundo falando: a gente acompanha a turma do bate-bola, a gente acompanha os programas da Itatiaia, todo mundo querendo saber do Caixa. Falei: o Caixa tá prontinho, tá lá no hotel aguardando pro jogo de amanhã. E aí o Caixa vai narrar para vocês. Tem muitos torcedores aqui que nasceram em Minas, hoje moram aqui no Espírito Santo. Tem muita gente que aproveitou, veio pra cá também. E o carinho com a Itatiaia é sempre enorme. Ô Álvaro, 24 jogadores relacionados. A novidade é o Gemerson. Gemerson ficou fora do jogo contra o Sport. Foi apenas um controle de carga mesmo. O jogador vinha de um desgaste muscular. E aí foi até bom, né? Porque o Gemerson descansou e o Fux está suspenso. O Fux foi expulso contra o Cuiabá, não pode enfrentar o Fluminense amanhã, então tem essa troca e pode ser a única troca no time titular do Atlético amanhã, já que o Milito vem trazendo todos os seus titulares. O Galo vem com força máxima e o Milito já destacava que nesses 3 jogos ele mexeria pouco no time. Contra a equipe do Sport, ele fez só essa mudança pontual, manteve o Batalha na zaga. O Galo amanhã, eu tô acreditando num time muito próximo daquele que jogou no meio de semana pela Copa do Brasil. Vamos trazer o Everson. Everson tá conosco na turma do bate-bola para falar desse confronto. É um confronto direto mesmo? O Fluminense hoje tá em 16º na tabela de classificação. O Galo é o 2º colocado. Estão distantes, mas é início de campeonato. O Fluminense, por ser campeão da Libertadores, pelo elenco que tem, é um confronto direto amanhã, Everson? Bom, primeiramente, sem sombra de dúvidas, é um confronto direto, sim. A equipe que com certeza vai brigar pelo título, atual campeão da América. A gente sabe o quanto é difícil você conquistar o título da Libertadores, com grandes jogadores, com grande técnico. Então a gente sabe que é um confronto direto, onde a gente precisa chegar lá concentrado, sabendo da nossa tática de jogo, para que a gente possa vencer um adversário tão difícil num confronto direto. Creio eu que a questão do mando de campo não deve influenciar muito, porque o dono do campo não influencia muito dentro do jogo. Dentro do jogo a gente tem que procurar ficar com a posse de bola, sabendo que é uma equipe que gosta também de jogar muito com a posse de bola. É uma equipe que na última quarta-feira jogou lá, então provavelmente eles vão estar um pouco mais acostumados com o gramado ali no começo do jogo do que a nossa equipe, mas vamos ter o aquecimento, vamos se preparar para que a gente possa fazer um grande jogo nesse confronto direto já no começo da competição. Agora o Everson responde o que vocês estavam debatendo há pouco aí, Álvaro e Edu Panzi. Se o Atlético hoje tem o melhor futebol do Brasil, é o time hoje que está jogando mais bonito. Bom, primeiro a gente vem fazendo um grande trabalho, né, desde a chegada do professor Milito. A gente sabe que isso acaba atraindo olhares por ter uma equipe tão qualificada e com esses últimos números, mas essa questão de melhor futebol do momento, isso daí varia muito de mês a mês e isso não te dá, hoje no mês de maio, isso não te dá o título brasileiro, nem da Copa do Brasil, nem da Libertadores.
Então cabe a nós continuar trabalhando mês a mês para que no final desse compilado de mês a gente continue mantendo essa constância, essa evolução e brigue por títulos, que esse é o objetivo do Galo, pela estrutura, pelo investimento, pelo elenco de jogadores que a gente aqui tem na equipe do Galo. Sempre vamos entrar em todas as competições brigando por títulos, respeitando os outros adversários, que a gente sabe que tem os adversários tão fortes quanto nós nas competições. Mas aqui a gente tem uma equipe madura, uma equipe experiente, uma equipe qualificada, que não entra em oba-oba, que trabalha muito, tem muita humildade no trabalho para que a gente possa buscar os resultados. Tá aí, 6h40, Everson, não se ilude com essa história. O Galo foi o melhor time de abril, mas o campeonato vai até dezembro. Então, nada de salto alto, nada do time pensar que é o time a ser batido no futebol brasileiro. Tem muita coisa para acontecer ainda, o Galo tem que manter esse nível. Ô Álvaro, antes de eu voltar para você, o Fluminense treinou aqui hoje, pela manhã, no estádio do jogo, no Kleber Andrade. Fluminense emendou viagem, ficou por aqui, em Vitória mesmo, e fez mais um treino no local do jogo. Para esse duelo, o Fernando Diniz tem dúvidas, ele volta com seus principais titulares, ele descansou o time no meio de semana para jogar contra o Galo, hein? O primeiro problema é no lateral direito, o Samuel Xavier, já jogou no Atlético, né? Tem uma fratura no pé. Guga, que também já jogou no Galo, e Marquinhos disputam a posição. Felipe Melo deve voltar na zaga. E aí uma dúvida também se vai com o Douglas Costa, que é experiente, pode pintar no time. O provável Fluminense de Fábio, Marquinhos ou Guga, Felipe Melo, Manuel ou Felipe Andrade e o Marcelo, experiente jogador de seleção brasileira, de Real Madrid, Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso. O ataque Arias, Douglas Costa ou Marquinhos e Cano. Nessa provável escalação não teria o Keno, jogador importante, que ainda não está totalmente recuperado. Keno, que se jogar é um perigo a mais, o torcedor do Galo conhece bem. Mas o Cano, esse argentino também tem que ficar de olho nele, Álvaro. Ficar de olho e vamos fazer o seguinte, eu estou com a reunião da turma do bate-bola e a gente volta para Vitória, no Espírito Santo, onde o Galo joga amanhã. Joga em Cariacica, que fica ali a 45 minutos de Vitória, mas o hotel do Atlético é em Vitória e lá está Itatiaia aguardando o Galo. Você tem o provável time do Atlético para o jogo de amanhã, Cláudio? Vamos lá, Álvaro, são 24 jogadores relacionados. Eu acredito que não vai fugir de Everson no gol, Saravia não gosta de descansar, né? Não descansou até hoje e vem mostrando um ótimo futebol. Batalha, Gemerson e na esquerda o Arana. Meio campo, Otávio, Alan Franco, Scarpa e Zarate. Lá na frente, Paulinho e Hulk. Se o treinador quiser, Gabriel Milito, fazer qualquer tipo de alteração, poupar um ou outro jogador, tem Matheus Mendes, Gabriel Delfim, que são os goleiros. Ele sempre traz 3 goleiros, o Delfim normalmente é cortado do banco. Tem Igor Rabelo, Lemos, Rômulo, 3 zagueiros pro banco. Tem Mariano, opção para lateral. Tem Igor Gomes, Pedrinho, Palácios e Alisson, opções mais para o meio campo. E lá pro ataque tem Cadu, Allan Kardec e o Vargas. Vargas que vem entrando aí constantemente com o técnico Gabriel Milito. Esse é o provável Atlético. Álvaro, nós temos uma informação, é uma novidade. O Atlético acaba de alterar a sua programação de viagem para Rosário, hein? O Atlético iria no domingo, mas mudou a viagem para segunda-feira, véspera do jogo. Então o que acontece? O Atlético joga aqui amanhã em Cariacica, retorna amanhã mesmo em voo fretado. Jogadores vão chegar por volta de 10 da noite em Confins. No domingo pela manhã tem um treino regenerativo. Na segunda pela manhã, véspera do jogo, o treino acontecerá também na cidade do Galo. E o voo fretado para Rosário, na Argentina, está previsto para sair às 2h45 da tarde, com chegada já às 6h30 de segunda-feira na cidade do jogo, o que está dentro do regulamento da Libertadores. O time tem que estar na cidade 24 horas antes do jogo. O Atlético joga na terça-feira às 7 horas, então vai chegar perto das 7 da noite no dia anterior. O Galo está muito preocupado, Álvaro, com segurança nessa partida. O Peñarol esteve em Rosário na primeira rodada e no dia anterior o ônibus foi apedrejado por torcedores do Rosário quando o time foi treinar. Então o Galo, para evitar esse tipo de situação, a gente já não vai ter público no estádio. Mas o clima está tenso na Argentina, estão convocando
uma greve geral para lá quinta-feira, movimentos sociais. Então o país está turbulento, a cidade de Rosário muito violenta e os torcedores do Rosário não deram um bom cartão de visitas na primeira rodada da Libertadores. Por isso essa mudança, viu, Álvaro? Tá certo, obrigado.